Boa noite, meus prezados amigos e companheiros e irmãos em humanidade. Hoje, 27 de setembro de 2020, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, que publica 2 órgãos doutrinários que já anunciamos a todos os ouvintes e voltamos a anunciar novamente. Jornal Espírita Allan Kardec e Revista Espírita Nova Era, Novo Mundo, já do conhecimento de todos. Estas publicações estão no Facebook do redator e editorialista do jornal e revista, no Facebook dele. Pode ser encontrado por todos e lido em suas edições periódicas de 2 em 2 meses. E hoje, ao apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, escolhemos para os nossos ouvintes uma pequena crônica do editorialista, do jornal e da revista, em seu livro Pelos Caminhos do Evangelho. E a crônica trata a mediunidade do apóstolo Paulo. Como nós sabemos, os apóstolos de Jesus, todos eram médiuns. Curavam, eram médiuns de cura, eram médiuns inspirados, e principalmente os 4 evangelistas, que eram médiuns narradores. Os espíritos usavam a mediunidade deles para escrever os 4 evangelhos. Paulo, o apóstolo, que era divinamente inspirado, a mediunidade dele não tinha limites de Paulo. E ele fazia muitas curas pela mediunidade. E a Bíblia não fala que Paulo fazia as curas assediado ou envolvido pelo Satanás. Não. Ele era assistido por uma equipe de espíritos bons, espíritos curadores. E ele mesmo fazia as curas, assistido por esses espíritos, que a mediunidade dele era num grau muito elevado. E então o autor faz uma pequena crônica, destacando bem a mediunidade de Paulo de Tarso, conhecido como Paulo o Apóstolo, ou defensor dos gentios, que Paulo fazia defesa dos gentios, junto aos hebreus daquela época, que eram inimigos de Jesus, inimigo da doutrina de Jesus. E então a pequena crônica, ela narra assim: ora, em Atos dos Apóstolos consta esta frase: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 11. Quem escreveu as palavras acima, ou aquele que as proferiu, diz o autor, não disse que o apóstolo dos gentios realizava maravilhas, mas que os poderes de Deus se manifestavam por intermédio dele. E assim, maravilhas extraordinárias ocorriam através de suas mãos. Ele era médium. Há quem afirme, provavelmente, que Paulo de Tarso recebera dos poderes celestiais determinados privilégios. Não é bem assim. Deus é sábio e justo, portanto, imparcial na distribuição das virtudes. Muitas vezes aquilo que em nosso pobre entendimento consideramos concessões especiais não passa de conquista pessoal. Foi exatamente o que ocorreu
com o antigo doutor de Tarso. Paulo não era privilegiado. Não era Deus que privilegiava Paulo por essa mediunidade de cura aos sofredores. Era uma conquista de Paulo, que ele era um espírito superior, reencarnado, e tinha essa missão a cumprir. Não era um privilégio. E nem tampouco ele realizava milagres, como ensinam as crenças religiosas. Ele curava pelos espíritos. Os espíritos usavam a mediunidade dele, combinavam os fluidos dele, Paulo, que era médio, combinava com os fluidos dos espíritos. E faziam as curas, porque as pessoas que eram curadas, naquela época, foram pessoas que tinham merecimento. Muitas delas não tinham fé, mas tinham merecimento. Porque o que cura os doentes não é a fé propriamente do doente, é o merecimento deles. E muitos que não são curados, mas recebem paliativo, abrindo parênteses aqui para dar essa explicação, muitos que não são curados é porque convém que a doença, que é uma provação para eles, continue para corrigi-los e ele resgatar o débito que está devendo perante as leis de Deus. Precisa saldar o débito. Por isso é que ele não é curado, mesmo com toda a fé, mas não é curado. Outros que não têm tanta fé, até que duvidam, e são curados. Por quê? Porque tem um merecimento. É isso aí, o motivo das curas, dos que estão curados e dos que não. E prossegue aqui o autor dessa pequena crônica, dizendo: antes de qualquer análise apressada sobre a questão da mediunidade de Paulo e das curas, precisamos mentalizar a figura do apóstolo como pessoa humana que, embora desassombrado trabalhador do Cristo, detentor de invejáveis qualidades morais, era também portador de imperfeições morais. Paulo não era um espírito puro, e nem era um anjo, não era um arcanjo. Quem era arcanjo era Jesus, o espírito puro, diplomata e representante de Deus aqui na terra. Sim, mas Paulo e os demais apóstolos eram criaturas mais ou menos como nós, mais aperfeiçoadas, mas não mereciam o nome de santo, porque tinha suas imperfeições morais. E Paulo, acima de tudo, ao lado dessas virtudes que ele tinha, sobretudo a de curar, ele era de temperamento forte, explosivo, mas era controlado. Vamos à frente. Detentor de invejáveis qualidades morais, era Paulo. Era também portador de imperfeições, contra as quais sempre travou ásperas lutas. Jamais, em nossa memória, devemos fixar Paulo como uma figura de um santo, que ele próprio se dizia não ser santo. Inegavelmente, o intrépido defensor dos gentios possuía as mãos limpas, conforme a feliz expressão do Evangelho, quer dizer, era possuidor das virtudes necessárias que lhe possibilitava ser médium dos espíritos elevados. Os espíritos curavam com a mediunidade dele, os espíritos superiores. E no bom uso da sua mediunidade, os espíritos enviados por Deus realizavam os mais variados fenômenos, hoje perfeitamente explicados pela doutrina espírita. Nenhuma cura que Paulo fez, nem que os apóstolos fizeram, nem que o próprio Jesus fez, foi milagre. Não, eles curavam com o magnetismo. Usavam a medicina dos fluidos, que forma uma medicina. Nós sabemos que existe a medicina material dos médicos aqui na Terra, que passam remédio de farmácia. Tem a segunda medicina, que é a medicina homeopática, que cura pelas plantas. Mas tem também, o que a medicina e a ciência não aceitam, a medicina fluídica, a medicina dos fluidos, que os espíritos usam para curar as pessoas aqui na Terra. É essa medicina, que há um preconceito contra ela. E para prosseguir, ele diz: e para que fique bem esclarecido que diante de Deus não há privilégios, pode-se afirmar, sem a menor sombra de dúvida, que
todo aquele que possui as mãos limpas estará apto para ser médium dos espíritos trabalhadores do bem. Todavia, para a aquisição desses valores espirituais, é necessária uma boa dosagem de sacrifício, esforço pessoal, boa vontade, amor ao próximo, constante exercício de desapego às futilidades do mundo, rígida disciplina, e Paulo tinha tudo isso, do caráter, permanente combate às suas próprias imperfeições, ao orgulho, às vaidades e ao egoísmo. E Paulo sabia combater essas inferioridades morais que ele próprio possuía ainda. E tudo isso, diz aqui o autor da Pequena Crônica, que ele vai encerrar. E tudo isso, e tudo mais, sem contudo alimentar todas as pretensões de virtudes de anjo. Ele não alimentava isso, que Paulo tinha muita simplicidade de espírito, muita humildade. E termina aqui o autor da Pequena Crônica. Já imaginamos quanto custou ao apóstolo Paulo de Tarso a limpeza das suas mãos? É bom lembrar que ele, antes de se converter ao Cristo, ao cristianismo, fora membro do Sinédrio, o mais respeitável tribunal religioso dos judeus em Jerusalém naquela época. Assumira cargos elevados, relevantes, com o objetivo de perseguir os cristãos. Ele, antes de se converter a Jesus, a Bíblia fala que ele foi um perseguidor dos cristãos, mas ele se arrependeu depois que teve um encontro com o Cristo na estrada de Damasco. Isso é o que nos reza as Escrituras. Aí diz mais: entre assumir cargos relevantes com o objetivo de perseguir os cristãos. Entretanto, para que Deus permitisse que os espíritos superiores se utilizassem da sua mediunidade, teve que limpar as mãos, simbolicamente falando, sofrendo humilhações e desprezo da família e dos próprios amigos. Divulgou o Evangelho, fez curas, doutrinou espíritos perseguidores, restabeleceu a saúde aos doentes mentais, recuperou os viciados e fez muito mais, mesmo debaixo de açoites, de perseguições, de zombarias, de aflições e de pedradas. E o apóstolo suportou tudo estoicamente, com muita grandeza, com muita valentia de espírito, por amor aos seus semelhantes e por amor ao próprio Cristo. Então nós vemos aí a mediunidade do apóstolo Paulo, que era a serviço do bem, a serviço dos benfeitores espirituais. E a propósito, nós consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos aqui uma pergunta, não é? De uma pessoa. E a pergunta é a seguinte: é preciso ter fé para receber a cura dos espíritos? Se é preciso ter fé? Não. É preciso ter merecimento. Muitas pessoas têm muita fé, mas não têm merecimento. Não se cura. Recebe apenas um alívio dos espíritos. E outras não têm fé e se curam. Por quê? Elas duvidam até, atribuem a outras causas, mas elas têm o merecimento. E o merecimento é que faz com que o doente se recupere. Depois que o doente paga as suas dívidas através das doenças que ele tem, as enfermidades, as doenças de toda a natureza, são provas e expiações. Umas têm causa nesta vida e outras têm causa nas encarnações passadas. Somando o passado, a dívida do passado com a dívida atual, dá um todo kármico que suja a alma do indivíduo. Ele está sujo. E então a continuação da doença que ele está tendo não é curado. É para ele saldar a dívida,
resgatar o passado dele, então ele não recebe a cura, porque ele não está merecendo. Mesmo que tenha muita fé, mas ele não merece. Por quê? Porque convém que a doença continue para fazer uma limpeza no perispírito dele, no karma dele. E então, meus amigos, meus irmãos, muita paz para todos e voltaremos na próxima oportunidade, se Deus permitir. Muita paz para todos e que todos procurem o seu leito para dormir, façam uma prece, leiam o Evangelho, uma página do Evangelho, e vão dormir como um homem justo, em paz e na companhia dos seus protetores espirituais. Muita paz para todos e até a próxima oportunidade.